como que eu larguei a música para me tornar videomaker. Eu fui vivendo da música, né, durante muito tempo, mas já sabendo mais ou menos que eu queria migrar para o digital de alguma forma e comecei a produzir conteúdo para o Start Samba. Os que não sabem, eu tenho um canal no YouTube voltado para baterias e lá eu ensino a galera a tocar. Eu tenho esse canal desde 2017, então eu já produzo conteúdo, já se vão aí alguns bons anos produzindo conteúdo. E quando eu fiz o Start Samba, eu comecei a tomar gosto por vídeo. Comecei a tomar gosto? Não, minto. Eu comecei a sentir uma necessidade de entender um pouco sobre o mercado de audiovisual. Porque como eu tinha que produzir conteúdo, às vezes eu tinha que editar uma coisinha rápida ou outra, eu comecei a pegar um pouco do jeito de mexer no audiovisual. E aí, em meados de 2019, eu já estava um pouco mais com a manha de fazer vídeo e comecei a produzir alguns conteúdos. Então, olha que coisa ridícula, olha esse cenário sem sentido, um timbal aqui. E quando iniciou a pandemia, eu comecei a produzir conteúdo, que é o que tinha para fazer, não tinha mais nada para fazer. Ou era produzir conteúdo, ou não era mais nada, né? Eram as opções que a gente tinha. Então, eu comecei a fazer alguns conteúdos tocando, eu fiz alguns, tá vendo? Alguns conteúdos tocando vários instrumentos. Olha o balanço de branco, olha esse vídeo totalmente diferente dos outros. Puta que pariu. E aí é o que eu falo. A gente não começa sabendo, a gente começa se virando e vai fazendo, vai melhorando. Aqui um vídeo com o Rafa, ele na casa dele, a gente não podia encontrar. Comecei a produzir conteúdo. E aqui veio a fundação do que seria a Sala do Fã, onde eu realmente migrei para o audiovisual, mas eu ainda era uma produtora audiovisual voltada para a música. Então eu juntei o conhecimento que eu tinha de música com audiovisual. Então eu queria produzir conteúdo para músicos, tá? Uma produtora voltada mais para músicos. Fiz a primeira versão da Sala do Fã. E aqui a gente já viu um dia que a gente foi fazer uma trilha. Foi o primeiro vídeo que eu realmente fiz, né? Que foi um vlog numa cachoeira que a gente fez, eu, Cassim Gibran, na Lagoa Dourada. Então eu já fiz um vídeo maior, um vlog mais bem montado, mais bem elaborado. E aqui eu já comecei a me aventurar um pouco mais no audiovisual. Mas como eu sempre falo, eu já tinha produzido conteúdo pra um cacete. Eu já estava desde 2017 aqui me fudendo na internet, produzindo conteúdo, vai para lá, vai para cá. Quando a pandemia ela começou efetivamente a cair e as coisas foram voltando, eu comecei a ralar mais na área de marketing, mais na área realmente de produção de conteúdo. Eu já estava fazendo isso de uma certa forma, estudando muito marketing. E aí nós fundamos a Fã Digital, que era a agência de marketing que nós tínhamos. Em colaborar, não tinha nada a ver com a Sala do Fã, né? Eu tinha a Sala do Fã, que era um projeto meu de produção de conteúdo musical, e eu tinha a Fã Digital, que era uma agência de social media mesmo. Comecei a falar algumas coisas de enquadramento, dessas coisas tudo. Você vê que nessa época esse tipo de formato, que chamava Nugget, né? Tava super em alta de fazer essa barrinha correndo, mas horrível, né? Escolha das cores, com terrível, terrível, terrível. Mas é isso, a gente vai aprendendo, vendo o que a gente fez, né? E aí tive conteúdos que deram uma viralizadazinha de bastidores de gravação, enfim. E aí o negócio começou a fluir, aqui a vida começou a voltar. Então eu comecei a tocar, voltei a dar aula, o Pela Samba começou a dar aquela estourada, né? Que é um evento de pagode que a gente tem. As coisas começaram a dar certo. E mais ou menos neste período aqui, que foi 78 semanas atrás, eu comecei a realmente largar a música de vez e migrar para o audiovisual. Por quê? Eu já sabia que eu não queria viver de música. E por que eu não queria viver de música? Eu não queria viver de música porque a música é uma vida desgraçada. A verdade é essa, viver de música é uma parada desgraçada. Você tem que abrir mão de uma porrada de coisa. Você tá todo final de semana se fudendo, você não tem vida social, você tá virando noite. É insalubre mesmo, o corpo não aguenta. O meu pai foi músico, né? Então eu tive a vivência de ter um pai muitas vezes ausente
na minha vida, porque ele vivia de música, né? Ele tem consciência disso, e tanto que ele nunca quis que eu fosse músico, sabe? E eu já meio que sabia que eu queria largar, porque a música, ou você estoura e ganha bem, ou você não tem como escalar na música, porque é difícil. Ou você vai para a área de produção de evento, começa a fazer festa com o nome do seu projeto, ou você vai para a área da internet, de audiovisual, começa a fazer projetos da área da composição. Mas a música em si, viver tocando, viver dando aula, porra, eu acordava, eu dava aula domingo de manhã, tocava, tinha dia que, na época que eu vivia 100% de música, eu dormia de quinta para sexta-feira, depois eu ia dormir de novo só de domingo para segunda. Então eu não dormia de sexta para sábado, e eu não dormia de sábado para domingo, trabalhando. É que sem parar, e cachaçada, e trabalha, e vai para um lado, vai para outro, doideira. E chega uma hora que, porra, eu olhava assim e falava, beleza, eu tô com 20 e poucos anos, na época dá para fazer isso. Mas e a hora que eu tiver com 40? E a hora que eu quiser ter filho? Como é que eu vou fazer? Então eu comecei a migrar pro audiovisual, porque eu vi que o audiovisual me possibilitava muito mais do que a música. A verdade é essa.